Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, quinta-feira, no vídeo a gente vai falar, obviamente, sobre a chegada do lateral esquerdo Zé Guilherme, que foi apresentado hoje no Sport Clube Bahia, além, claro, da gente comentar a situação vivida pelo Diego Rosa, que pertence ao Bahia, mas que deve estar de saída do clube. Quero explicar para vocês também alguns detalhes acerca dessa situação que envolve, no caso, do Diego Rosa, meio-campista que chegou no Bahia em 2023, não conseguiu se adaptar, depois voltou para o Lommel da Bélgica e por lá parece ter conseguido voltar a ter um bom rendimento e agora está novamente a caminho do futebol brasileiro, mas não vestindo a camisa do Bahia. É isso que eu quero explicar para vocês no dia de hoje e também falando, obviamente, sobre o Luciano Rodrigues. Muita gente comentando sobre a performance do nosso atacante uruguaio, sobre de fato impressionar e impressiona pela condição física e pelos gols marcados também pelo Lúcio até então nessa temporada, mas muito vem se perguntando, e eu queria trazer esse debate aqui para o nosso canal também, se o Lúcio for vendido, será que vai ser no final dessa temporada? Qual é o planejamento para o Lúcio? O que é que o Grupo City, né, quando pensou na contratação do Lúcio, pensou para a carreira dele, especialmente no tempo dele aqui no Bahia, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Então não esquece de deixar o teu like, que é muito importante, não se esquece de se inscrever no nosso canal para poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia para você, torcedor. Estamos muito perto de conseguir atingir essa marca. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando obviamente sobre a chegada do lateral esquerdo Zé Guilherme, que pertencia ao Grêmio e que agora pertence ao Tricolor de Aço. Zé Guilherme, que estava servindo a seleção brasileira sub-20 nesse início de temporada, então por isso não se juntou com seus companheiros antes, foi campeão inclusive deste torneio com a seleção brasileira, e aí depois disso passou por um período de folga, né, um período de férias bem reduzido, isso porque ele não teve esse período de férias quando terminou a temporada passada. Logo ele serviu a seleção brasileira e aí foi campeão, foi até o final do torneio e não conseguiu ter esse tempo, que é natural para o jogador, até uma obrigação, né, de descanso, de folga, de férias também. Teve esse mini tempo, né, aí depois que chegou no Bahia, e depois disso agora se apresenta oficialmente. Não deve estar à disposição para o jogo contra a Jacuipense já nesse campeonato baiano, nesse início de semifinal. Ele tá no bid, tal, tá com condições de jogo, tava jogando até outro dia na seleção brasileira, mas ele ainda não reúne condições táticas, né, de estar ali dentro do campo e tal. Ele chegou agora, então precisa passar por um tempo ainda de adaptação pelo estilo de jogo do Bahia, até conhecer as ideias também do Rogério, entender o que o Rogério quer e precisa. O Bahia que deve utilizar um time alternativo nesse início de semifinal, nesse primeiro jogo. Isso porque na próxima terça-feira já enfrenta o Boston River pela Libertadores da América. Inclusive, queria até comentar com vocês justamente sobre isso. O Boston River acabou se classificando ontem, né, na casa do Nublense, venceu não, empatou 1-1 o jogo, mas tinha vencido no agregado 2-1, isso porque já tinha vencido no Uruguai por 1-0 e está classificado para a próxima fase, vai enfrentar o Bahia. A transmissão deve continuar na Paramount, isso porque o Corinthians venceu ontem o Universidade Central da Venezuela e também se classificou. Aliás, o Corinthians suou para ganhar de um time quase amador. O Bahia ganhou do The Strongest aqui na Fonte Nova, com tranquilidade e tal, como era o esperado, e o Corinthians também, né, era esperado que fizesse a mesma coisa ou até melhor, porque o time do Universidade Central da Venezuela é muito mais, assim, eu não queria usar a palavra amador, mas é muito menos competitivo do que o The Strongest, que é um time sim competitivo, apesar de ser tecnicamente fraco. E o Corinthians acabou suando, venceu por 3-2 e conseguiu a sua classificação. Mas o Zé Guilherme deve estar à disposição para os próximos jogos, depois que ele passar por um período de treino e adaptação, principalmente nos jogos da Copa do Nordeste. Tá bom, meu povo? Falando agora sobre o meio-campista Diego Rosa, já entrando no assunto de transferências, né? Diego Rosa, que como eu falei para vocês, chegou no Bahia em 2023, torcedor do clube, apaixonado, declarado, mas desde que chegou não conseguiu viver bons momentos. Em 2023 ele teve um ano muito tímido, sempre na reserva, pouquíssimos jogos, e quando entrava não conseguia agradar a torcida. Eu me lembro muito bem daquela reta final do Diego Rosa, né? Em 2023, onde a gente tentava apoiar, e o Bahia vivendo um momento muito complicado, e a gente tentava nos jogos em que o Diego Rosa participava, eu fui na maioria dos jogos finais do Campeonato Brasileiro de 23, a torcida aplaudia, tentava incentivar, mas era bem verdade que as atuações do Diego Rosa não eram condizentes com o nível, né, que o Bahia estava precisando para aquele momento e também para os próximos anos. Ele era um jogador que não conseguiu, dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto, amadurecer, evoluir, crescer o nível e tal. Pelo contrário, né, um jogador que viveu muito mais dificuldades do que qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, eu consegui enxergar potencial no Diego Rosa. Eu acho que o Diego Rosa era um jogador muito interessante. Era não, é um jogador muito interessante. E eu não estou falando isso porque agora tem clube da Série A interessado nele. Se você pegar meus vídeos antigos, você vai ver que eu sempre falei do Diego Rosa.
Talvez o momento em que ele chegou, talvez o momento em que ele foi inserido, talvez também o processo psicológico, né, que foi feito junto com ele, o acompanhamento e tal, não foi dos melhores. E resultou para que tudo aquilo acontecesse. Em 2023 ele não conseguiu ter uma reta final boa de Campeonato Brasileiro, assim como toda a equipe, mas o Diego Rosa sentiu demais. Em 2024, no primeiro jogo, a torcida vaiou o Diego Rosa, num estreia de Campeonato Baiano, onde ele também não estava fazendo uma boa partida, e aí depois disso veio tudo aquilo que aconteceu, ele passando por problemas psicológicos, que eu não quero expor aqui, mas que eu tive acesso a muitas coisas que acho que se a torcida do Bahia, de grande maioria, soubesse, não, talvez dentro daquele jogo não pudesse vaiar o Diego Rosa, porque de fato, na minha opinião, foi um excesso, né? Um estreia de Campeonato Baiano, eu sei que não foi todo mundo, eu sei que nem todo mundo concorda com aquele tipo de atitude, mas aquilo ali prejudicou demais a sequência do Diego Rosa no Bahia, e por conta disso ele volta para o Lommel da Bélgica para poder ter mais minutagem, para poder jogar, para poder amadurecer, crescer e evoluir, jogando a segunda divisão belga, que não é talvez o nível técnico mais ideal para que isso acontecesse, mas foi o que lhe restou naquele momento. E por lá, desde que voltou para o futebol europeu, desde que voltou para o Lommel, ele foi muito bem. Gols, assistências, jogando um pouco mais avançado, finalizações de longa distância. Tudo bem que o nível técnico é um pouco mais inferior ao nível do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro por modo geral, mas o Diego Rosa conseguiu amadurecer, conseguiu crescer e evoluir. E por conta disso, o Internacional está acertando a sua contratação para a sequência de 2025. A gente vai ainda saber valores, né? Vai saber se de fato ele vai ser vendido ou se ele vai ser emprestado para a equipe do Internacional, o que eu acho muito difícil de acontecer, mas é bem verdade que o Inter deve estar comprando o passe do Diego Rosa, que o Bahia comprou na época junto ao Manchester City, e deve estar se mudando para lá o Diego Rosa, né? Ele cria da base do Grêmio, começou no Vitória, depois foi para o Grêmio e agora indo para o rival, para o Internacional. Se despede, né, desse vínculo que ele tem com o Bahia, muito provavelmente. Ele é torcedor do clube, eu desejo muito sucesso para ele, a gente ainda vai saber valores, mas a depender do valor que ele for negociado, e se for algo maior do que o Bahia pagou ao Manchester City na época, eu acho que é uma boa venda, porque eu acho muito difícil o Diego Rosa conseguir ter sucesso no Bahia, no ambiente e tal. A questão de torcer para o clube, acho que foi uma situação que pesou demais no desempenho dele, uma pressão muito grande sobre ele mesmo para não conseguir render dentro do campo. Então, que ele possa ter sucesso na equipe do Internacional, que ele possa ser muito feliz por lá e que ele possa, enfim, né, conseguir atingir o nível que ele quer e que ele espera também e que todo mundo esperava, porque é um jogador com muito potencial, é um menino bom, um menino trabalhador, que ele possa ter muito sucesso por lá. Falando agora sobre o Luciano Rodrigues, muita gente comentando sobre isso nos últimos vídeos aqui do canal, falando sobre uma possibilidade de mudança, de saída no final da temporada, como é que ele tá, a questão do Grupo City pensando nele na carreira e tal, e eu queria explicar justamente essa situação para vocês, além, claro, da gente comentar. Eu vi o Info Bahia trazendo essa discussão, né, para o canal, e eu queria também comentar algumas coisas com vocês, porque assim, como eu sempre falo aqui no canal, quando eu faço as minhas apurações, quando eu vou buscar notícias, eu sempre tento manter contato com pessoas, sempre tento buscar informações a mais até do que aquilo que eu estou buscando, para justamente ter uma noção maior do que pensa as pessoas que hoje fazem futebol no Bahia, para que quando esses assuntos possam surgir, eu posso explicar para vocês também. Sobre o Luciano Rodrigues, eu vejo muita gente comentando sobre a performance, sobre o quanto o Luciano Rodrigues vem evoluindo desde a sua chegada, o quanto o Luciano Rodrigues vem sendo decisivo nesse início de temporada, e é natural que surja a dúvida. Quanto tempo mais a gente deve ver o Luciano Rodrigues? Será que a ideia do Bahia é vender logo ele após o final da temporada, no meio da temporada? Já existe esse planejamento para se preparar para uma possível saída? Como é que pensa o Bahia nesse sentido? A informação que eu tenho para passar para vocês, né, e até uma certa forma também trazer aquilo que eu penso, é que o seguinte: o Bahia, obviamente, sabe que essa possibilidade de perder o Lúcio no final da temporada ou até no meio da temporada, se surgir algo muito bom, é uma realidade. Mas não é a ideia do Bahia e nem eu acho que o próprio Bahia pensa em perder o Luciano Rodrigues no meio da temporada ou até no final. Porque quando o Ferran Soriano, né, ele falou sobre algumas coisas, inclusive sobre a contratação de jogadores como o Luciano Rodrigues, né, jogadores que cheguem para resolver, para crescer e até de uma certa forma evoluir também, ele falava sobre esses jogadores criarem raízes no Bahia, conquistar títulos importantes, ganhar campeonatos, passar por muito tempo aqui. Ele pode ganhar uma Libertadores, é muito difícil que aconteça, mas pode ganhar uma Copa do Brasil ainda nesse ano, um Campeonato Brasileiro, e isso possa mudar, né, o Bahia possa ficar em alta e muitos clubes possam ficar interessados em enviarem propostas acima do natural, né? 100 milhões, 120, 130 milhões pelo Luciano Rodrigues. Isso pode acontecer, mas não é a possibilidade, não é o que o Bahia espera, não é o que o Bahia quer, de fato, perder um jogador como esse ainda no seu segundo ano de clube. Que ele possa ficar aqui por mais essa temporada e aí depois do final dessa possa ser vendido. Óbvio que tudo pode mudar, depender de algo acontecer. Uma proposta muito boa, até no meio da temporada também, que é quando está iniciando a temporada no futebol europeu, mas o clube não trabalha com essa possibilidade. Tá bom, meu povo? A ideia do Bahia é permanecer, é que o Lúcio possa permanecer por muito tempo. Assim como o Jean Lucas, assim como o Cauli e tal, e todos os
outros jogadores, perdão, jogadores considerados importantes, que a gente sabe que pode aparecer algum tipo de proposta, uma proposta surreal e que possa fazer ser considerado uma possível venda. Mas o Bahia não trabalha com isso nesse momento ao longo da temporada. A ideia não é perder jogadores importantes nessa janela e nem na próxima, que também daremos no meio da temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de gostei. Desculpa por ele ter ficado longo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.